A Apple lançou oficialmente o iOS 26 e a essa altura do campeonato certamente a atualização já está disponível para todo mundo a partir do iPhone 11, tá? Sem muita enrolação, vamos aqui direto ao ponto e não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas. Bom, nesse vídeo aqui, galera, eu vou compartilhar com vocês as maiores novidades do iOS 26 juntamente com algumas dicas. E para iniciar aqui não poderia ser diferente, vamos começar falando aqui do Liquid Glass, que é a mais nova identidade do iOS. E não se trata de um mero blur, não se trata de uma mera transparência. À medida que vocês forem navegando aqui no sistema, vocês vão notar que realmente existe um efeito de vidro, né, aqui na central de controle, na central de notificações, por exemplo, também. Olha só, quando a gente acessa aqui uma pasta, dá para notar que é um efeito de vidro real. E aqui você vai ver esse efeito de vidro em cada detalhe do sistema. Por exemplo, quando a gente entra aqui nas configurações e a gente vem aqui, ó, por exemplo, para ativar uma chavinha, ó, olha só o efeito de vidro aqui, ó. Quando você pressiona aqui na tela inicial esse íconezinho aqui para você poder excluir, assim também como os pop-ups, você vê o efeito de vidro, tá? Então não é uma transparência, não é um mero blur. Ó, passando aqui para a gaveta a biblioteca de apps, olha só o efeito de vidro. Aqui ele vai se adaptando à cor que está ali por trás do menu. Então vocês vão encontrar isso aqui em tudo quanto é parte do sistema, porque é a nova identidade do iOS a partir do iOS 26, tá? Bom, partindo aqui para a nossa próxima novidade, eu vou pressionar aqui na tela inicial, vou vir aqui na opção de editar e aqui, ó, em personalizar, além do modo padrão, do modo escuro, agora nós temos o modo translúcido e aqui nós temos o modo claro, o modo escuro e também o automático. Além do modo translúcido, né, que ele vai deixar aí os ícones com esse aspecto meio que transparente, mas você também consegue enxergar ali que tem um efeito de vidro por conta das bordas. Também temos a opção aqui tingido, e aí você consegue ir aqui, ó, mexendo, alterando a cor, tal e tudo mais, ó, à medida que você vai mexendo, e vindo aqui nessa opção você consegue puxar a cor do wallpaper. Vou colocar aqui no modo padrão, ó, e pressionando aqui novamente, vamos vir aqui, ó, em editar, e agora dá pra gente alterar o wallpaper diretamente aqui das opções de configurações de personalização da tela inicial. Então você, além de poder alterar o wallpaper da tela inicial, você também consegue adicionar ou remover o blur aqui no wallpaper. E aí você pode botar para ele espelhar, né, o wallpaper que está lá na tela de bloqueio com blur ou sem o blur. Então ficou muito mais fácil de a gente fazer personalização aqui diretamente da tela de bloqueio. Vou bloquear a tela aqui bem rapidinho, tá? E olha só, galera, aqui agora nós temos a possibilidade de ajustar esse relógio. Ele é totalmente ajustável e dá para utilizar aqui o efeito profundidade juntamente com os widgets. Você pode colocar os widgets aqui para a parte de cima, só que aí ele vai manter o relógio menor. Anteriormente não era nem possível você utilizar o efeito profundidade, né, juntamente com os widgets, só que agora é possível. Coloquei aqui o efeito profundidade e além de você poder utilizar o efeito profundidade com os widgets, dá também para utilizar o efeito 3D espacial que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui na questão do relógio você pode ajustar e essa é a única fonte que você pode mexer no tamanho, tá? As outras fontes vão ficar no tamanho ali que aparecem mesmo e aí você só vai poder mudar a fonte. Essa fonte aqui, ó, dá para você aumentar a espessura dela ou diminuir, tá vendo? E também você pode optar por usar assim, com efeito de vidro, ou colocar no modo sólido, que ele vai manter uma cor sólida, né? Dependendo da cor que você colocar, tá vendo? Você vem aqui e coloca uma cor sólida e aí fica a seu critério, tá? Mas é bastante personalizável aqui esse relógio. Eu vou colocar aqui o efeito 3D agora para vocês verem. Cara, isso aqui ficou sensacional. E olha só como nossa tela de bloqueio tá riquíssima. Dá para utilizar o efeito profundidade, um relógio totalmente ajustável em questão de tamanho. Dá para utilizar o efeito espacial 3D, né? E também os widgets. Para ativar aqui o efeito 3D, você clica nesse ícone aqui e aí ele ativa ou desativa. Depois você clica aqui, se você quiser colocar ou remover o efeito profundidade, você tira aqui também. Você pode estender o wallpaper. Cara, a tela de bloqueio tá bastante
personalizável. E ainda se falando aqui do efeito espacial 3D, a gente consegue visualizar uma foto aqui da galeria com esse mesmo efeito. É só selecionar a foto e aqui você clica aqui ó, nesse íconezinho, ele vai gerar o efeito 3D. Porém, isso aqui é meio que inútil, porque você não consegue salvar, você não consegue compartilhar, você apenas consegue, digamos assim, pré-visualizar. Você gera o efeito aqui na imagem que você quer e não tem como salvar, não tem como compartilhar. Mas é uma novidade, estou aqui mostrando para vocês. Ainda dentro da nossa galeria, a pesquisa visual agora está em português do Brasil. E para você que não sabe o que é a pesquisa visual, primeiramente é um recurso que já foi lançado há bastante tempo, porém em português do Brasil chegou com o iOS 26. E como que funciona aqui a pesquisa visual? Digamos que você tem uma imagem aqui de uma planta, de um lugar, de um animal. O que é que você pode fazer? Ó, olha só, assim que a gente abre a imagem, ele já mostra esse ícone aqui, ó, identificando que é uma planta. E quando você clica nesse ícone, ele vai fazer o reconhecimento aqui da imagem e aqui ele já diz, ó, que é uma planta e já tem até o nome da planta. Quando você clica aqui, tem algumas informações sobre a planta, uma breve pesquisazinha aqui sobre a planta, o nome dela, tal e tudo mais. Aqui tem outras imagens que também são da própria Vitória Regia, então isso aqui é bem bacana. Isso aqui funciona também para lugares, animais. Vamos aqui para a nossa próxima novidade que fica nos ajustes. E a Apple facilitou demais a nossa vida. Anteriormente, quando a gente acessava algum ajuste aqui, por exemplo, vou vir aqui em geral e se você quisesse retornar para a página anterior, você tinha que fazer o quê? Vir aqui na borda, né? Isso aqui não é tão prático quando você está utilizando apenas uma mão, só que com a chegada aqui do iOS 26, se você fizer daqui mesmo, ele já retorna. Ainda aqui nos ajustes, vamos procurar aqui pela câmera e nós temos uma opção aqui bem bacana agora. Ó. Aqui em câmera, isso aqui não está disponível para todos os dispositivos, tá? Só nos iPhones mais recentes. Agora nós temos uma opção aqui, ó, chamada de sugestão para limpar a lente. Ou seja, se você for tirar uma foto e a lente estiver suja ali, né, você vai receber uma sugestãozinha, uma notificaçãozinha ali informando que a lente está suja. A próxima novidade fica aqui em resposta tátil e sons e agora nós temos novos sons aqui de toques, tá? Basta você clicar aqui em reflexo e aqui nós temos 6 novas opções de toques, né? Temos o animado, temos o crescente, pacato, pop, refletido e o meu predileto, que é o sonhador. Cara, esse toque aqui é muito massa. E ainda aqui se falando de toque, a Apple meio que deu uma facilitada quando você quer selecionar uma música como toque. Por que eu estou falando meio? Se você tiver uma música salva aí no aplicativo Documentos, por exemplo, você clicando nela, você vem aqui segurando em cima dela, você vem aqui na opção de compartilhar e aqui você vai ter a opção de colocar como toque. Só que tem uma regrazinha aqui, a música precisa ter no máximo 30 segundos, ou seja, se você pegar uma música, você vai ter que colocar ela em um aplicativo para poder fazer o corte, colocar ela ali com somente 30 segundos no máximo, e aí sim, você vai ter essa opção muito mais fácil aqui de poder colocar a música como toque. Aqui vai dar como duplicado, porque eu já adicionei essa música como toque. Vamos aqui para a nossa próxima novidade, que fica aqui no aplicativo do relógio, relacionado aqui ao alarme. Agora nós temos a possibilidade de colocar a duração aqui do adiamento, né, até 15 minutos. Vamos retornar aqui na nossa galeria porque eu esqueci de falar sobre um recurso aqui para vocês, tá? Ó, eu tô com essa imagem aqui que eu peguei lá no Instagram e como vocês estão vendo, ela tem uma data. Se eu quiser gerar um evento com essa data, não precisa eu abrir calendário e aí colocar coisa por coisa. Não, eu posso ir daqui mesmo fazendo o quê? Segurando apenas em cima da data. E aí ele já vai me dar a opção aqui ó, de poder adicionar ao calendário e também outras opções. Então isso aqui é muito prático. Pô, Blindado, mas se eu não quiser salvar a imagem, o que é que você vai fazer? Digamos que está aqui no Instagram, você vai fazer um print. Fez o print, você clica aqui e aí você vai ter a possibilidade também ó, de, segurando aqui em cima da data, você adicionar aí ao seu calendário. Então, sensacional. Aproveitando que a gente está aqui nessa parte de print, quando a gente tira uma captura de tela, agora nós podemos utilizar o que é o Circule para procurar aí da Apple, né? Vai aparecer essa mensagenzinha e aí é só você circular o que você quer para ele poder fazer uma pesquisa. Aqui ele vai te dar algumas opções, como a opção também de perguntar utilizando
o chat GPT e aí você pode fazer alguma pergunta relacionada a toda a captura de tela, tá? Eu vou sair daqui rapidinho. Você tem também a opção de buscar. Se você selecionar aqui algo específico, como por exemplo esse nome aqui, e clicar aqui na busca, aí vai fazer a busca. Ali ele não achou nada, mas é só um exemplo, tá? Uma busca relacionada somente ao que você circulou. Próxima novidade fica lá nos ajustes. Vamos retornar lá nos ajustes e vamos até a opção de bateria. Aqui em bateria nós temos o modo de alimentação. E aqui em modo de alimentação temos o consumo adaptável e também notificações de consumo adaptável. Como que funciona essa primeira parte aqui, né, do consumo adaptável? Se o iPhone detectar que você está num dia ali consumindo mais bateria do que você consome aí na sua rotina, lembrando que ele leva mais ou menos aí, acho que em torno de uns 15 dias, mais ou menos, né, 10 a 15 dias para poder entender como que você utiliza o seu dispositivo. Então, se ele entender que você está consumindo mais bateria do que o normal, de acordo com a sua rotina de uso, ele vai fazer alguns ajustes automaticamente, como reduzir a intensidade do brilho para poder economizar a bateria. E a parte aqui das notificações de consumo adaptável é que, se o iPhone ativar esse recurso, ele vai te notificar que o recurso está ativado, para que você saiba, tá? E por último, mas não menos interessante, até porque é um dos melhores recursos que nós temos aqui no iOS 26, vamos aqui até a opção de apps e vamos procurar aqui pelo aplicativo de telefone. E aqui nós temos um menu chamado filtrar números desconhecidos. A primeira opção é nunca, ou seja, todo número que te ligar aí que não está na sua agenda, o iPhone vai tocar normal, como sempre foi. Enfim, a segunda opção, que é a que eu quero abordar aqui, é perguntar o motivo da ligação. Ou seja, o iPhone vai atender a ligação para você antes de tocar para você, tá? E ele vai perguntar qual que é o motivo da ligação. E aí a pessoa vai dizer qual é o motivo. Se o iPhone identificar que, por exemplo, é um spam ou se é números aí de operadoras para te oferecer serviço, o iPhone nem vai chegar a tocar, certo? E temos também aqui a opção de silenciar. Lembrando, galera, que isso aqui é feito de forma bem inteligente, tá? Não é toda e qualquer ligação que ele vai ignorar, não é assim. E a opção de silenciar, vai silenciar todas as ligações e vai jogar ali em ligações perdidas, né? E aqui também tem a opção de bloquear números desconhecidos. Eu coloco aqui para bloquear todo mundo, tá? Não tenho interesse em falar com ninguém de número desconhecido. Outro recurso bem interessante aqui no nosso aplicativo discador, digamos que você ligou para qualquer serviço aí 0800, por exemplo, e normalmente, deixa eu ligar aqui, acho que 1056, e normalmente você passa pela URA, né, que é o atendimento eletrônico, e aí você tem que ficar ouvindo um monte de baboseira, um monte de chatice. E aqui nós temos um recurso bem interessante. Você clicando aqui nos 3 pontinhos, quando você cair no atendimento eletrônico, você vai ter essas opções aqui, e aí você não precisa ficar ouvindo ali, esperando até um humano atender a ligação. O que é que você pode utilizar? Você pode utilizar esse recurso aqui, assistência de espera. E quando um humano atender a ligação de fato, você vai ser notificado. Então, cara, essa parte aqui do aplicativo de telefone ficou simplesmente sensacional. Bom, essas são as novidades, as principais novidades aqui do iOS, pelo menos no meu modo de ver. No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe para um número máximo de pessoas. E se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.